Olá pessoal, o tema de hoje é mineração e sociedade, um tema que até pouco tempo atrás não era tão valorizado nos fóruns políticos. Mas depois dos desastres de Mariana e Brumadinho, nós estamos começando a perceber que precisamos repensar as nossas políticas, leis e instituições relacionadas a meio ambiente, sociedade e mineração. Para explorar esse tema, eu tenho o privilégio de entrevistar o professor associado e pesquisador Bruno Milanês. Bruno Milanês tem formação acadêmica mais básica nas áreas de engenharia, mas fez doutorado no exterior na área de política ambiental e suas mais recentes linhas de pesquisa têm tratado da temática das políticas socioambientais no setor mineral brasileiro. O Bruno é um dos coordenadores do grupo de pesquisa POEMAS. O acrônimo POEMAS significa Política, Economia, Mineração, Ambiente e Sociedade. Os artigos e trabalhos do grupo POEMAS já são uma espécie de referência obrigatória para quem pretende entender a fundo a relação da mineração com a sociedade brasileira. Bruno, a primeira pergunta que eu te faço sobre a repercussão dos dois desastres. Quais são os grandes aprendizados que esses dois desastres de Mariana e Brumadinho colocaram aí para a sociedade? Ou não, né? Mas enfim, imagino que vocês vejam grandes lições, né? Então, muito obrigado pelo espaço, pelo convite para poder estar conversando contigo. Bom, sobre esses aprendizados, né, eu acho que a gente consegue, pelo menos eu consigo identificar diferentes níveis de aprendizado, tá, dependendo com quem a gente está falando, ou sobre quem a gente está falando. Né? Eu acho que quem mais está aprendendo sobre isso, de forma geral, é a própria população. Né? Acho que a sociedade, os moradores das cidades da mineração, né, das cidades que tradicionalmente vivem e têm grandes empreendimentos minerários, passaram a ler e compreender o papel da mineração localmente de forma distinta. Né? A mineração deixou de ser algo exclusivamente positivo, passou a ser vislumbrado também como uma atividade de risco, também ficaram mais explícitos alguns dos impactos ambientais que a atividade mineral gera, né? E isso está fazendo uma releitura, está fazendo as pessoas relerem ou reinterpretarem o que quer dizer ser uma cidade da mineração. Né? Se antigamente a gente pensava a mineração simplesmente gera emprego, vai gerar renda, né? De repente, quando você está numa cidade que tem a faixa laranja, porque por ali é uma rota de fuga, ou por ali vai passar a barragem, e com placas, você tem que periodicamente passar por simulações de evacuação, ou se você quer vender a sua casa e ela está desvalorizada porque tem uma barragem próxima, você começa a perceber, ter uma outra percepção da mineração. Né? Eu acho que a partir desse aprendizado a gente vai ver dois movimentos. Por um lado, essa população vai ficar mais crítica e vai cobrar mais do ponto de vista das atividades minerais que são empreendidas, né? E por outro lado, cidades onde não há atividade mineral, mas onde as empresas mineradoras querem entrar, vão se tornar mais resistentes. Então, acho que o primeiro aprendizado assim, mais lato sensu, do ponto de vista local, é muito forte. Assim, eu acho que eu começo a perceber isso, particularmente no estado de Minas Gerais, né, mas não somente, mas por conta de você ter em Minas Gerais essa grande proximidade entre atividades minerárias e os centros urbanos. Em relação à percepção sobre os riscos da mineração, muita gente ainda parece que não compreendeu exatamente as causas desses desastres de Mariana e em Brumadinho. Nos seus textos, nos seus trabalhos, parece que vocês já têm uma interpretação sobre essas causas, né? O que você poderia falar assim, para a gente em relação ao entendimento que vocês têm desses desastres, como de sociotécnicos ou dessas catástrofes? É uma resposta bem longa e ampla, né? Eu vou tentar ponderar aqui. Nos nossos estudos, só para também localizar. Mas nós estamos no YouTube, então tem que ser em dois minutos. Tá, bom, 2 minutos tem só o preâmbulo aqui. Mas vamos lá. Mas só para o pessoal entender. Dentro do Poemas, né, só para também colocar um pouco às claras como é que a gente trabalha, a nossa preocupação com as causas não são necessariamente as causas, vamos dizer assim, proximais e imediatas. Né? A gente não é isso que a gente olha, a gente tenta entender mais as questões estruturais, sejam econômicas ou institucionais, que permitiram que houvessem falhas tecnológicas ou de gestão que levassem ao rompimento.
só para entender um pouco de como é que a gente entende essas causas. Então, não são as causas imediatas, são as causas mais de longo prazo. Né? E, essencialmente, aí, muito influenciados por essa preocupação do olhar da política pública, da sociologia e da geografia, a gente vê como elemento primordial para entender a relação de poder que você tem entre as empresas mineradoras e o entorno. O entorno entendido como trabalhadores, Estado / órgãos de fiscalização e a própria comunidade. Né? Então, a gente percebe que tem sido gerado um contexto de falta de monitoramento externo eficaz por qualquer um desses três agentes, né? E depois, se sobrar um pouco de tempo, depois a gente pode se aprofundar um pouco mais nisso. Né? Mas a partir dessa falta de controle externo, uma série de atuações de fiscalização internas das próprias mineradoras começam a falhar, porque elas não têm uma cobrança externa. Existe uma certa acomodação e o que a gente vê é um acúmulo de falhas, é uma deriva, né, de que você começa a ter uma atuação que aparentemente isolada gera um pequeno risco, mas ele não apenas naturaliza esse risco, como ele pode ser acumulado com outra atuação que também isolado causaria pequeno risco. Tem gente que chama isso de uma cultura de negligência que vai se formando em relação ao risco. As duas coisas, exatamente. Você tem tanto da cultura, né, as pessoas naturalizam práticas de alto risco, mas além disso você tem do ponto de vista, como é que eu posso dizer, da própria construção, uma série de práticas, né, arriscadas, ou uma série de pequenos riscos acumulados. Né? Então, é um estudo que você deixa de fazer, mas se você só não fizesse esse estudo, tudo bem. Mas além desse estudo, você deixa de monitorar ou não tem o número suficiente de equipamentos de monitoramento. Em cima disso, você perde ou desaparece a planta da fundação. E aí, fora isso, você começa a dispor seu rejeito de forma inadequada. Então, se de repente, isoladamente, uma prática dessa não seria capaz de gerar um grande rompimento, né? Quando você pensa em barragens, aí pensando mais em Brumadinho, mas mesmo no caso de Fundão, quando você está operando por anos, né, a memória se perde, esses pequenos riscos se acumulam, a situação do ponto de vista estrutural vai ficando cada vez mais instável e, ao mesmo tempo, as próprias práticas, a própria cultura de monitoramento e cuidado vai um pouco sendo negligenciada, existe uma degradação dela. Né? E aí a gente vê esses dois lados culminando nesses dois desastres. Numa das suas apresentações, você menciona a questão do ritmo acelerado que o mercado de commodities impõe, no caso de minério de ferro, né? Há uma grande preocupação nas grandes, médias mineradoras, pequenas, quem está no mercado de commodities, né? Em aproveitar o boom. E isso, de certa forma, cria muitos incentivos para uma operação que, às vezes, ela não é adequada para o ritmo necessário da gestão de risco, não é isso? Sim, isso ficou muito... Na verdade, essa produção não é nossa, né? A gente se baseia em pesquisadores do Canadá que primeiro trouxeram essa hipótese, e ela acabou que se configurou de uma forma muito concreta, particularmente no caso de Fundão. Né, quando a gente pega o histórico de licenciamento, construção e operação de Fundão, e o rompimento posteriormente, ele cai como uma luva, né, sobre essa ideia de que ela foi construída com muita pressa e houve, depois, posteriormente, as investigações identificaram uma série de falhas construtivas e operacionais nesse processo, porque, de certa forma, a Samarco tinha pressa, porque ela estava altamente endividada, ela precisava aproveitar o preço do minério, ela precisava expandir a sua produção, né? E a gente vê posteriormente a isso um período de contingenciamento de recursos, né, redução de custos, e atrelado a isso também uma série de falhas de monitoramento, né, inclusive com aumento significativo do número de acidentes de trabalho nos anos logo anteriores ao rompimento. Então, o caso de Fundão cai muito bem nessa explicação. Nesse modelo explicativo. Desse modelo. Agora, pensando no pós-desastre, eu me lembro que muita gente falou assim, olha, como que nós vamos poder confiar agora na Samarco, na Vale ou na BHP para fazer as ações de reparação?
e começou uma discussão sobre os modelos institucionais de lidar com essa falta de confiança, e daí o surgimento da Fundação Renova. Vocês ainda não escreveram especificamente sobre a Fundação Renova, mas eu queria explorar isso um pouco de você agora, porque é o seguinte, o fato de eles não usarem uma nova fundação, no caso do desastre de Brumadinho, mas em vez de ter uma fundação, eles colocaram a própria Vale à frente dessas ações, sugeriu para muita gente, eu estou no meio desse grupo, que o modelo institucional, uma fundação independente, com um comitê interfederativo, aos moldes de fundão, não deu certo. Você concorda? Sim. Na verdade, eu acho que se a gente fosse continuar na primeira pergunta, né, o que se aprendeu, né, acho que talvez uma das coisas que se aprendeu é que o modelo Renova não se aplica ao Brasil, pelo menos nesse contexto que foi construído. Por que ao Brasil? Você acha, então, que há uma barreira relacionada às nossas instituições, nossa cultura? Não, eu vou dizer que não ao Brasil porque eu conheço a experiência brasileira, então não é nem por exclusão dos outros. Mas é que eu tenho medo de falar, o modelo Renova não funciona. E alguém fala, mas lá no Canadá funciona muito bem, obrigado. Eu falei, tudo bem, mas então não quero generalizar, né, para dizer o modelo como modelo é ruim, mas a experiência que a gente tem no Brasil mostra como esse modelo, da forma como ele foi aplicado, foi ruim. O que está dando errado no modelo da Renova? Assim, o que a gente percebe, assim, o próprio desenho inicial da Renova ele foi equivocado. Tá? A forma, assim, acho que, vamos voltar um pouco atrás, a Renova, de certa forma, algumas pessoas que vêm estudando a Renova, elas remetem muito, e uma das principais críticas feitas à Renova, que a principal função dela é servir de anteparo para a Samarco, consequentemente para a Vale. Né? As pessoas fazem muita comparação com o caso da Renova, com a fundação que a própria BHP criou na Papua Nova Guiné, quando houve o rompimento de Octed. Né? No caso específico de Octed, ela cria uma fundação, se eu não me engano, com sede em Singapura, e no final das contas ela doa as ações para essa fundação e vai embora, e os problemas todos têm sido com essa fundação. É um caso extremo. Não é como funciona no Brasil, mas algumas análises, né, sugerem que, de certa forma, essa experiência Renova foi baseada nessa questão da BHP, no sentido de que, se a gente vai ver os documentos que cria a Renova, qualquer ato que a Renova, qualquer condição ou condicionante que a Renova não cumpra, primeiro é acionada a Renova, se a Renova não atende, aí é acionada a Samarco, se a Samarco não atende, aí é acionada a Vale BHP. Então, ela é mais um anteparo de pressão sobre as ações. Ela dificulta o acesso, né, às mantenedoras. Legal, né? Exatamente, o acesso legal e jurídico. Agora, eu fiz até um... Perdão, pode continuar. Não, só para completar, só uma coisa também que é importante frisar, desse ponto de vista da fundação como fundação privada, né? Eu tenho um problema também com essa ideia de fundação privada por conta de, ao se tornar uma fundação privada, não necessariamente ela está vinculada, está submetida às algumas questões, por exemplo, que fundações públicas estão vinculadas, como, por exemplo, transparência. Então, se eu preciso de um dado de determinada pesquisa, né, eu posso entrar com a lei de responsabilidade, eu quero esse dado. Mas isso não se aplica à Renova. Então, mesmo como pesquisador, em vários momentos eu tive dificuldade de ter acesso a um relatório que ela contratou, por exemplo. Que eu entro em contato e ela não tem a obrigação de tornar isso público. Ela pode tornar ou não de forma discricionária. Né? Eu acho que isso, para gerenciar um desastre dessa envergadura, e que necessita de controle social efetivo, não apenas dos pesquisadores, mas como da comunidade atingida também, é um empecilho também. Eu só queria reforçar nesse ponto do privado. Mas está conectado ao que eu ia te perguntar, porque eu acho que a maneira de lidar com a transparência e o input público foi pensada através do Comitê Interfederativo CIF, que é uma opinião muito pessoal, eu nunca fiz nenhuma análise, mas parece que ficou muito sem força perto da Renova. A Renova deveria ser um braço executor e o CIF o braço intelectual que faz a política, mas ninguém nem conhece o CIF, né? É muito frustrante. Assim, aí você vê essa discrepância de poder
no pré-desastre e no pós-desastre. Então, novamente, no pós-desastre, o poder público é ofuscado pelo poder privado. Vocês também perceberam isso? Perfeito, acho que essa leitura é bem correta. Acho que tem, assim, de novo, acho que a gente tem 3 níveis, talvez, aí de debate ou de tentar analisar a Fundação Renova, né? Existe um modelo como modelo teórico, né? Essa coisa que não é nem público, ou não é empresa, né? Uhum. Existe como ele é desenhado, existe como esse desenho é implementado, né? Uhum. Na própria questão do desenho em si, eu acho que existe um problema que a CIF, mesmo quando foi construída, ela foi construída não como uma instituição realmente pensadora, como você falou, mas mais como uma instituição de monitoramento e regulação da Renova, né? Ela tinha que fiscalizar, mais fiscalização, e acho que uma das grandes falhas da CIF é que a CIF virou uma agência de fiscalização de papel. Porque poderia se pensar ao contrário, a CIF a gente precisa de dados. A CIF contrata os pesquisadores ou contrata a pesquisa, e os dados são da CIF, e a partir dali ela encaminha uma coisa para a Renova. Hoje em dia é o contrário, a Renova contrata as pesquisas, ela escolhe os pesquisadores, e os dados ela repassa para a CIF. E a CIF não tem contraprova. A CIF ela não tem estrutura para, se a Renova apresenta um laudo que diz que a água está mais ou menos contaminada, a CIF por si só não tem estrutura para encomendar um outro laudo para contrapor isso. Né? Então, acho que no próprio desenho em si, a gente já tem uma dificuldade. Nós vimos recentemente um vídeo no qual você foi lá na Câmara dos Deputados, né? Era a Comissão de Meio Ambiente, se não me engano, de Direitos Humanos, e você teve a oportunidade de falar sobre esses assuntos, e nós vamos deixar aí o link no YouTube para quem não viu ainda. Mas eu fiquei com vontade de estar lá para levantar a mão e perguntar, né? Qual que é a sua percepção hoje, assim, além da retórica? O que de concreto os municípios brasileiros mineradores podem fazer para lidar com a vulnerabilidade dessa condição de depender muito de uma ou poucas mineradoras? Eu acho que não é uma solução fácil, se fosse já estaria dada, né? Eu acho ao mesmo tempo que, como boa parte das experiências que a gente tem, se a gente vai ver ao longo da história, né, muitas dessas company towns ocorreram no passado em situações, inclusive de mercado, de países ou situações mais liberais, vamos dizer assim, ou passaram por condições liberais, vamos dizer assim, que o que eu quero dizer aqui é o seguinte: eu acho que deixar na mão do mercado, a mão invisível do mercado vai levar para as company towns. Simples assim. A dinâmica econômica, os salários pagos, a necessidade, o investimento em capital, a atratividade de pessoas de fora, o ideário, a imagem criada em torno da mineração, se a gente deixar que simplesmente o mercado se resolve, a gente vai ter mais do mesmo. Vai chegar a mineradora, vai exaurir os recursos, vai embora e fica a cidade abandonada. Eu acho que para isso a gente precisa de política pública, né? Por mais que a ideia do Estado, né, como mediador desses conflitos ou como planejador do espaço esteja enfraquecido, eu não vejo ainda, não me apresentaram nenhuma alternativa melhor do que ele. E aí é pensar em alguns aspectos, e aí o Estado, vamos dizer assim, não o Estado institucionalmente, só o Estado em si, isolado, mas ele em constante diálogo com a população, com a comunidade, porque exatamente é ela que vai evitar as oscilações de 4 em 4 anos. Você tem que ter um controle social intensivo sobre isso, junto com a consciência de que sim, é uma atividade que vai gerar danos e pode gerar problemas no futuro. Como é que a gente pode pensar isso, né? Acho que tem que ter toda uma rediscussão, que está muito frágil no Brasil ainda, sobre isso. Não é consenso nem mesmo entre os movimentos sociais, as pessoas com que eu dialogo, isso é uma perspectiva muito minha mesmo, mas se rediscutir o uso de royalties. Começa por aí, né? Pensar que a função dos royalties, diferente de como é usado no Brasil, né, porque muitos dos royalties no Brasil hoje em dia são feitos para remediar impactos da mineração. Então a população vai crescer, eu preciso de mais hospital, uso royalties para pagar o hospital. A população vai crescer, eu vou gerar mais resíduos sólidos, preciso de um aterro sanitário, uso royalties para construir um aterro sanitário. Mais especificamente, você fala discutir a vinculação do royalty, né? Isso. Porque hoje a vinculação, para quem está assistindo aí e não conhece, a vinculação ela é muito pouco restrita. Se fala que não pode gastar, sobretudo com folha de pagamento, né? Ou seja, há muito poder de manobra aí para as autoridades locais, né? Sim, não. Em muitos dos casos, simplesmente entra no caixa único da prefeitura e ela contabiliza aquilo como orçamento corrente.
né? E isso já prejudica consideravelmente a operação da cidade, que quando ou os preços caem ou você tem uma redução de produção, o orçamento vai cair. Mas aqui eu estou pegando um desvio da tua pergunta, né? Depois a gente pode até falar um pouco mais de royalties, ou de como eu uso. Mas pensar esses royalties, então, para isso, para parte deles ser guardado ou ser investido numa diversificação, né? E é importante pensar que diversificação não é... Que forma? Bom, começando que pensar que diversificação não é verticalização. Acho que outro problema sério que a gente... Assim, a minha resposta vai muito mais no o que não fazer do que o que fazer, né? Porque, como eu comentei com você, eu vejo mais exemplos negativos do que positivos. Mas, então, eu já vi empresas falando, a gente vai pegar esse dinheiro Isso foi um caso que foi muito claro para mim quando eu estudei Itabira, que eles falaram, vamos incentivar micro e pequenas empresas, vamos fazer aqui um distrito industrial, fomentar o empreendedorismo. Ótimo. Mas aí você faz um edital amplo e restrito, né? E quem são as primeiras empresas a concorrer? Fornecedores da mineradora. Então, isso não é diversificação. Esse é o Distrito 1 de Itabira, para quem não sabe, né? Itabira já está no 3º distrito. O primeiro foi um caso grosseiro de equívoco de política pública, né? Eles criaram um distrito para intensificar a dependência, né, das micro... Acho que nem era o objetivo deles, mas aí falta... E aí a gente tem que entender que existem políticas públicas... Da mesma forma que como eu falei dos modelos, a gente não pode misturar o modelo com a prática. Não é porque um modelo desse de diversificação baseado em empreendedorismo deu errado, quem vai dizer ele não funciona, né? Essa foi uma experiência, infelizmente, que não foi exitosa, mas deveria aprender com esses erros e tentar corrigir. Como escapar, né? Como escapar não é... Você tem que ser muito teimoso para conseguir, por isso que não é fácil, né? De certa forma, só para concluir um pouco talvez esse pedaço, para não estourar meus 2 minutos, né, por tema, mas é que eu acho que, de certa forma, um dos problemas que a gente vê aí é que todo o exercício de diversificação, ou a responsabilidade da diversificação, está sendo imposto para os municípios, para as prefeituras. E baseado nas experiências que eu vi em Minas Gerais, e algumas coisas em Goiás também, lá onde tem extração de amianto, agora Manuaçu, alguma coisa assim, estou confundindo o nome talvez. Depois a gente tem que dar uma checada no nome da cidade. Mas que vem nesse problema de o amianto é banido, aí com isso para a mineração, aí volta a liberar o amianto, por aí vai, então ela vive sempre nesse suspiro, né? Você transfere para as prefeituras essa responsabilidade e talvez seja um desafio grande demais para a prefeitura, né? Talvez seja necessário pensar a diversificação no nível estadual, quer dizer, ou transferir ou compartilhar essa responsabilidade com o Estado, pensando de volta em Minas Gerais, né? Que tem companhia de desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, tem o Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, tem uma série de polos que pesquisam o Estado, eles talvez sejam agentes com maior capacidade institucional mesmo, né, de pensar essas alternativas, e você ter dinheiro público do Estado, né, entendendo que o Estado também arrecada, apesar do debate sobre isenção de CEFEM. Vamos deixar isso mais para frente, se você quiser abordar, né? Mas o Estado também arrecada uma quantidade significativa de taxas, impostos, tributos que for associado à mineração, que parte disso, do nível estadual, seja investido para diminuir essa diversificação e, consequentemente, essa dependência. Bruno, você, obviamente, ouviu falar sobre a teoria da maldição ou dádiva das políticas minerais. Essa teoria ela surgiu muito mais no contexto de nações, países mineradores, mas tem muita gente que aplica ela a regiões, estados e cidades, né? Aqui no Brasil teve, acho que a Maria Amélia, não sei se foi quem fez o maior trabalho sobre essa questão. Mas até onde eu vi, assim, é um pouco frustrante investigar esses estudos, porque os dados tendem a não ser conclusivos, eles sugerem uma série de cenários. Porém, para quem vive você pode, obviamente, por favor, discorda se você não concorda em relação a essa capacidade de concluir. Nós que vivemos em Minas, porém, temos anedotas e sensações que sugerem que as cidades mineradoras, apesar dos royalties, apesar dessa dádiva de ter esse minério no solo, elas não estão aproveitando essa riqueza para
para se transformar em cidades com qualidade de vida, educação, saneamento e tudo mais. Qual que é a percepção suas em relação a essa teorização? No Brasil, você ser abençoado em termos de recursos minerais, isso é uma dádiva ou é uma maldição? Tá, vamos lá. De novo, o problema é que essas perguntas abrem para fazer um canal só de conversa nossa aqui, né? Mas vamos lá, vai virar série isso, episódio 1, 2, 3 e por aí vai. Bom, maldição ou dádiva. Eu acho que uma das preocupações, uma das minhas frustrações ao ler o material da Maria Amélia é que a interpretação que eu tive, não necessariamente a interpretação dela, é que simplesmente é uma questão de governança. Né? A má governança leva à maldição, a boa governança leva à dádiva. Né? Eu acho que vai um pouco mais além, exatamente porque eu acho que a noção de governança ela coloca as instituições de certa forma separadas da relação de poder. Né? Então, de novo, eu trago aqui, e aí de novo a influência dos meus colegas sociólogos e geógrafos e a minha preocupação com o poder. Né? E quando eu vou remeter isso a debates, né, como do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à Mineração, ou como o Movimento pela Soberania Popular na Mineração, uma das coisas que eles trazem sempre é a necessidade da participação pública em ditar ritmo e escala. Né? Se eu consigo evitar não evitar a mineração, mas que a mineração tome uma proporção, tome uma escala desproporcional do meu município, do ponto de vista social ou do ponto de vista econômico, talvez eu consiga conter um pouco essa maldição. É maldição ou dádiva viver numa cidade mineradora. Né? Eu não gostaria de viver numa cidade mineradora, ponto. Né? Das que eu conheço, eu nunca conheci, das que eu visitei para pesquisar, eu nunca encontrei uma que fosse prazerosa viver. Mas eu queria comentar, fazendo pesquisa em Congonhas, entrevistando as pessoas de lá, eu tive um entrevistado meu que era funcionário de uma mineradora, que ele dizia assim, que eu acho que é muito emblemática essa história, né? Toda criança, todo jovem, particularmente do sexo masculino, quando nasce ou cresce e se dá conta o que eu quero ser quando crescer, eu quero trabalhar na CSN ou na Vale. Né? Não quero terceirizado, a terceirizada é uma entrada, mas eu quero exatamente trabalhar para uma mineradora. Bom, então ele consegue um emprego. Aí está lá, feliz, satisfeito, etc. E ele começa a progredir na empresa. Quando ele consegue alcançar o cargo de gerente, qual a primeira coisa que ele faz? Muda para Lafayette. Ele sai de Congonhas e vai para Lafayette. Aí ele vai, persiste, investe na carreira, não sei o quê, vira diretor. O que ele faz? Vai para Nova Lima. Então, essa coisa, apesar de ser meio anedótico, mas de como a baixa qualidade de vida nas cidades mineradoras expulsam quem pode sair. Você poderia continuar, porque assim, eu conheço tanto esse setor também, por ter vindo dele e ter tantos amigos nesse setor. De Nova Lima costumam ir para Belo Horizonte, de Belo Horizonte para Rio, São Paulo e depois para Londres, Luxemburgo, né? Ou Canadá, né? Ou Canadá. Uma britânica. Mas é isso mesmo. Quanto mais a gente pensa em como lidar com os desafios das cidades mineradoras e a gestão de risco de grandes empreendimentos, mais a gente percebe a importância de uma gestão pública eficiente, da participação social. Porém, nós temos esse grande ator que são as grandes mineradoras. O setor mineral ele se transformou muito e concentrou muito poder econômico, retórico na mão de grandes mineradoras. E essas grandes mineradoras, Bruno, você sabe muito bem, elas têm uma linguagem, uma retórica baseada nessa coisa da responsabilidade social, da sustentabilidade corporativa, que parece vender a ideia de que tem um ganha-ganha muito fácil. Tem tido muita crítica, né, ao longo dos últimos anos, mas você acha que as mineradoras estão aprendendo a ser mais humildes em relação à retórica da responsabilidade social? É o seguinte, quando a gente fala em grandes mineradoras, é importante frisar grandes mineradoras e as grandes corporações, de forma geral, né, que são de forma geral, os grupos que vendem ou tentam apresentar essa ideia da responsabilidade social corporativa, e não por acaso, é da corporação. Né? Eu entendo ainda que a razão de existir das grandes corporações é oferecer resultado aos acionistas. É isso que elas sabem fazer. É dessa forma que é desenhada toda a estrutura de incentivos e penalidades dentro delas, né, o reconhecimento. Então, quando você tem duas ações, onde uma delas talvez vá de encontro a esse objetivo fim,
né, provavelmente essa ação vai ser colocada em segundo plano, né? Então, eu acho muito complicado delegar às corporações esse papel de promover o desenvolvimento local ou regional. Dito isso, a forma como eu começo a ver isso é entender a responsabilidade social corporativa essencialmente como uma atividade de gestão de risco social, né? Então, eu vejo muito mais, eu sou muito cético a esse papel da responsabilidade social, porque eu acho que esperar que as empresas sejam boazinhas me parece ingênuo. Acho que pessoas são boazinhas e são mazinhas, né? Empresas não. Assim, acho que atribuir esse caráter a essa é uma empresa boa, essa empresa má, depender da boa vontade dela de ser boa e má para ver o que ela vai fazer, eu acho não me convence. Eu prefiro partir do princípio de que em grandes empresas, corporações, né, pelo desenho delas, elas estão desenhadas, elas são concebidas para gerar retorno para os acionistas, né, e a gente precisa de sistemas de checks and balances, seja do ponto de vista institucional, governo, seja social, para colocar limites a essa busca do lucro para elas. Tá? Eu acho que a forma como eu tento trabalhar e discutir essa questão é como é que a gente reequilibra essas forças. Foi exatamente a ausência dessas forças no caso de Brumadinho e no caso de Mariana, para fechar o loop aqui da nossa conversa, perfeito, de repente, né? Foi a falta desse sistema de checks and balances que essas empresas buscando um lucro, né, ou priorizando um lucro frente a investimentos em segurança ou em manutenção, seja o que for, acabaram fazendo danos a elas mesmas, né? Então, no limite, as próprias empresas, para terem resultado, elas precisam de limites. Perfeito. E a gente precisa reconstruir esses limites. Eu ia começar agora a falar sobre as prioridades, e o que você está falando é uma das prioridades que vocês explicitam no trabalho de vocês, que é mais especificamente essa responsabilidade para a contratação de empresas auditoras de segurança de barragem, né? Parece que está escancarado, vocês colocaram isso explicitamente, eu não tive como discordar ali, que o modelo atual é um modelo que a empresa tem muita liberdade para escolher a empresa auditora, para escolher critérios técnicos, não é isso? Sim. No caso específico das barragens de rejeito, né, a legislação brasileira exige uma auditoria externa que se assume como independente, ou que é, vamos dizer assim, nominalmente independente, porque não são funcionários da empresa. Perfeito. Mas, de novo, a relação de poder criada entre a empresa contratante, a mineradora e a auditora, né, não gera uma independência perfeita, onde você dá à mineradora a liberdade de escolher quem vai auditá-la, e se ela não gostar do resultado da auditoria, ela pode simplesmente chamar outra, né? E simplesmente ela paga, de novo, a questão ela tem o direito de escolher quantos auditores ela quiser e pegar o relatório que ela quiser, né? Então, a falta de controle sobre isso e essa liberdade, você ainda vai levar em consideração também que ela tem o poder de remunerar ou prometer outros contratos, né, dependendo do resultado colocado. Pelo menos essa foi um dos grandes questionamentos que foi apontado, né, no caso da Vale, quando ela abre mão de contratar a Tractebel, está no documento do Ministério Público Federal, contrata a TÜV-SÜD, a alemã, né, e de acordo ainda, aí depende da investigação e tudo mais, mas de acordo com a mídia, os engenheiros do TÜV-SÜD diziam que se sentiam pressionados, né, chega a se usar o termo chantagem, né, em inglês blackmail, para dar um resultado positivo. Se a Vale fazia ou não consigo dizer, mas se o próprio auditor já se sente coagido, já mostra que ele não é independente. E, infelizmente, apesar de todas as mudanças que a gente teve na legislação, esse ponto ainda não foi superado, né? Então, mostra que no caso brasileiro, essas barragens esse sistema não dá conta da complexidade do risco envolvido. A gente precisa de um outro modelo de monitoramento, que não seria esse. Aí nessa proposição de modelo, chegando no final do artigo de vocês, Minas Não Há Mais, vocês salientam que o modelo de automonitoramento tem que ser repensado, mas ele está relacionado a uma questão que é crítica no Brasil, que é a limitação dos nossos órgãos licenciadores, nossas autoridades. E eu sou ex-FEAM, ex-IGAM, ex-MMA, e a gente vê que o automonitoramento muitas vezes não é uma opção, mas é uma condição de instituições públicas sem a devida capacidade para fazer aquilo que deveria fazer, né?
Uhum. Do ponto de vista de pesquisa, vocês falam, a gente tem que pesquisar como fortalecer, né? O que fazer aí para Tá. fortalecer? Aí fazendo agora uma autopromoção, né, exatamente sobre isso, na Le Monde Diplomatique do mês passado, tá, Le Monde Diplomatique Brasil, eu escrevi junto com a Alessandra Cardoso exatamente um artigo tratando sobre isso, né, que não vou lembrar o título agora, mas no paraíso tributário da mineração não existe dinheiro para monitoramento, alguma coisa assim. E o que a gente está argumentando lá, essencialmente, é que essa precarização, até esse sucateamento dos órgãos ambientais é uma opção política. Né? Quando você resolve, e aí a gente vai mostrar que, por exemplo, o orçamento liberado do DNPM barra NM, né, porque mudou de nome nos últimos 3, 4 anos, ele veio sendo contingenciado de forma crescente de 2015 para cá. Mesmo depois do rompimento da barragem de Fundão, ele teve condicionamento, o orçamento contingenciado. O orçamento da ANM para fiscalização em Minas Gerais, da regional da ANM Minas Gerais, é menos de R$ 400 por barragem, por ano. É irrisório. Né? E atrelado vai mais onde é que vem o dinheiro? Então, cara, o dinheiro ele deveria estar vindo da onde? Exatamente das isenções tributárias. Né? Assim, os cálculos de padeiro que a gente fez assim, muito rapidamente, mas aí no estudo está um pouco mais detalhado, por alto, o ICMS do qual o Estado do Pará abre mão para exportação de minério por conta da Lei Candir, tá, é mais de 1000 vezes o orçamento do DNPM. 1000 vezes. Incrível. Cara, se você... Aí você fala assim, mas se eu jogar 25% do ICMS, eu vou inviabilizar a mineração no Brasil. Bom, pessoalmente, do meu ponto de vista de subsídios cruzados, incentivos de atividade e tudo mais, eu acho que eu tenho que dar subsídio para atividades que não causam danos ao meio ambiente e penalizar aquelas que causam dano ao meio ambiente. Mas vamos para o papo realpolitik aqui. Mesmo que não seja ICMS full, 10% do ICMS, 5% do ICMS, só isso já duplicava o orçamento da ANM. Então, tem da onde tirar dinheiro, mas você tem que assumir de novo, você precisa de sistemas de controle que digam para os mineradores, não, existe um limite para o quanto que vocês vão tirar de dinheiro daqui. E vocês precisam contribuir para a própria fiscalização do setor, não contratando, mas permitindo que o Estado tenha uma estrutura capaz de fiscalizar vocês. Ô Bruno, para a gente encerrar aqui, vamos supor que o Bolsonaro tenha ido numa igreja fazer uma confissão, tem um papo lá com o padre, e ele tem um momento de iluminação e resolve repensar a sua relação com o meio ambiente, comunidades indígenas, e decida ali criar uma assessoria especial de mineração, sustentabilidade, comunidades, lá na Casa Civil. Ele olha lá na internet e vê, Bruno Milanês, chama esse cara aí, eu quero esse cara aqui. Você vai lá para a Casa Civil para fazer política nacional que funcione. O que seria sua prioridade hoje, em termos de política pública, na escala nacional, para que a gente não tenha repetecos como nós tivemos em Brumadinho? Eu vou responder saindo pela tangente, tá? Porque uma pergunta dessa não tem resposta fácil. Mas apesar do governo federal ser o regulador do subsolo, né, os impactos da atividade extrativa acontecem no território. Então, eu não creio que seja possível fazer uma política federal de mineração sem dar voz ao local. Acho que não dá para descolar essas coisas. Então, a minha primeira, assim, eu acho que para começar a discutir isso como a gente garante uma participação efetiva das comunidades impactadas ou potencialmente impactadas pelas atividades mineradoras no fazer mineração nesses territórios. Né? Como é que a gente cria esses canais seja no caso de comunidades onde já existe mineração, de definir padrões mais rigorosos de segurança, padrões mais rigorosos de monitoramento, definir a escala de expansão, definir a repartição desses ganhos, que a gente tem que lembrar que, de certa forma, a mineração ainda é uma atividade altamente concentradora de renda. Né? Nas cidades, nos locais onde não há mineração ainda, né? Como é que a gente faz essas pessoas, diferentes atores envolvidos, porque não necessariamente toda cidade vai ser contra a mineração, apesar de a mineração estar em baixa,
né? Eu acredito que existem lugares onde, por determinadas condições históricas ou ambientais, sociais, as pessoas desejam, acham positivo ter a mineração lá sob determinadas condições. Como a gente vê, pessoas garantem que a mineração desenvolvida lá atenda às expectativas dela, né? Eu acho que o fundamental é permitir que as pessoas que vão ser impactadas possam influenciar as decisões que vão ser tomadas. É democracia. Perfeito. Teve uma cara aí de finalização de artigo, né? Então, pessoal, quem não conhece ainda o trabalho do Bruno Milanês com o Rodrigo Santos à frente do Poemas, eu diria que é obrigatório. Qualquer um que tem interesse na temática mineração e comunidades, mineração e sociedade no Brasil, tem que conhecer o trabalho que eles têm feito lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, em parceria com outras universidades, né, Bruno? Parabéns, obrigado e sucesso aí nessa luta, que é uma luta de longo prazo. Bom, Alberto, muito obrigado pela oportunidade, pelo diálogo, e eu e os outros pesquisadores do Poema estamos abertos aí para sempre conversar com quem quiser debater o modelo mineral no Brasil. Grande abraço.